Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Felipe Lopes, né? E sejam muito bem-vindos à aula de História aqui no EducaPé. E é a aula 13, ok? Vamos embora? Período regencial brasileiro, beleza? Deixa eu entrar aqui já no tópico primeiro e que diz o seguinte. Vamos expandir? Expandiu? Diz assim. O período regencial vai de 1831 a 1840. Tá. Foi época que o Brasil foi governado por regência, pois o herdeiro do trono era menor de idade. Aí você está vendo acima do nosso querido intérprete de Libras, Dom Pedrinho II, era Pedrinho ainda, e este período é caracterizado por um momento de grandes conturbações no Brasil, com várias revoltas civis. Termina com o golpe da maioridade que levou Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Né? Então, esse aí já começa a confusão no Brasil, né? Que vai ser esse período aí extenso de 9 anos, que vai ser esse período aqui. Dom Pedro é muito de menor, obviamente que uma pessoa que tem, sei lá, 14 menos 9, vai quanto? Então aí 14 menos 9 vai dar uns 8 anos de idade. Enfim, professor de história fazendo conta uma desgraça. Mas vai ser um período que Dom Pedro era muito pequeno, então ele não podia comandar o país, né? Apesar de ser o verdadeiro legítimo dono do trono. E lembrando que Dom Pedro II foi o último imperador brasileiro. Aí eu botei, ó, aí um pouquinho antes disso, para você entender esse resumão na tela de vocês, bem grandão que tá aí. Aí você tá vendo Dom Pedro I na tela. Não se confunda, né? E diz o seguinte, né? Dom Pedro I, ele deu independência ao Brasil lá no dia 7, né, de setembro. Estão lembrados, né? 7 de setembro, nas margens do rio Ipiranga, as margens plácidas do rio Ipiranga, Dom Pedro foi lá, né, e deu a independência do Brasil. Ele vai ficar até 7 de abril de 31. Por quê, professor? Porque ele fez a Constituição de 24, que não foi muito bem entendida pela galera. Por quê? Porque dava pleno poderes a ele. Aí ele vai ter aqui, ó, no terceiro tópico, perda de apoio político. Então ele não está muito bem, muito apoiado pela galera da elite, né, política, econômica. E para terminar, ele perde a guerra contra o Uruguai, que é a Cisplatina. O professor danado aí, Cisplatina pertence ao Brasil, né, que vai ser hoje o atual Uruguai. E aí, de brinde, ele vai ter uma economia em crise. Ou seja, falta de apoio político, perde uma guerra, vê que situação do homem. Fala a Constituição onde só ele se beneficia, então a galera foi para a rua fora Dom Pedro I, hashtag fora Dom Pedro I, né? E aí Dom Pedro I se debanda para Portugal e deixa seu filho no trono do Brasil, né? E aí o que fez a galera? Vamos fazer o período de regência, que vai ser isso aqui. Olha aí, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o que é que eu faço? Olha aí na tela de vocês, ele bem bebezinho, né? E o herdeiro Dom Pedro II não podia governar, pois tinha 5 anos de idade. Olha lá aquela conta de matemática que eu não estava sabendo fazer. Dom Pedro I tinha 5 anos e a solução prevista pela Constituição de 24 era tornar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Bem bebezinho, ficou aí nosso querido Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, quando o pai foi para Portugal, né? Neste momento, o Brasil enfrentava conflitos internos devido à instabilidade política. Por que, professor, instabilidade política? Porque naquele período, né, era muito tudo confusão, dedo na cara, todo mundo querendo assumir o poder, a gente ainda estava naquela conturbada situação de um recém-país formado, muita coisa ainda para acontecer, então o Brasil ficou naquele caos, né? Aí vem para cá para ver o que Dom Pedro vai fazer. Aí a gente tem na tela de vocês, diz aqui, ó, agravamento da situação econômica, né? Ou seja, o Brasil fica ainda pior, anseios da camada popular em média por uma maior participação política. A galera queria, né, participar, né, do poder, né? Ela queria. Os ricos. Sempre foi assim. Mas vamos deixar isso para outra aula.
vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagada pelo rigor das forças governamentais. Então aí eu vou ter aí, ó, aí no mapa centralizado de vocês tem o seguinte: Cabanagem, que vai ser uma guerra de 1835 a 1840, lá no Pará. Essa, você agora que está no 8º ano, não sei o que você vai fazer Enem, mas isso cai muito no Enem, tá? Balaiada, lá no Maranhão. Sabinada, na Bahia. Farrapos. E também, olha aí, Farrapos vai estender de Santa Catarina a Rio Grande do Sul, né? Que é a galera que queria, né, ser livre do Brasil. Não conseguiu, só quem consegue é Pernambuco, em 1817. Então, essas aí, ó, que você está vendo nesse mapa, bem direitinho para você na tela de vocês, é onde estava tendo as maiores confusões. A galera queria se separar, né? Queria assumir o poder do Brasil. E aí, obviamente, foram reprimidos pelo Império Brasileiro, tá bom? Entendeu essa parte aí? Massa. Então, para você também que quiser uma dica aqui do tio, se você quiser, obviamente, pega esses nomes, dá um print agora e depois vocês podem estudar essas guerras mais profundamente, essas revoltas que aconteceu nesse período conturbado de regência, tá bom? Olha aí na tela de vocês a bandeira imperial. Aí diz aqui, fases do período regencial. Eu vou ter trina provisória, trina permanente, una de Feijó e una de Araújo Lima. São esses que vão governar o país até o golpe da maioridade. Aí você está vendo a bandeira do Brasil Imperial, bem bonitinha na frente de vocês. Então essas vão ser as 4 fases do período regencial brasileiro que a gente vai ver aqui, ó. Olha aí, disputas e mais disputas. Por quê, professor? Vai ser um período que tanto um lado queria assumir o poder, o outro lado queria assumir o poder e ficava essa confusão, ficava uma verdadeira anarquia, né? Ninguém governava nada e o país se viu num caos. Então vou ampliar para vocês, porque tem esse período aí para a gente ver, que vai ser assim. O período regencial, que vai ser a formação do Partido Liberal e Conservador, determinou o conteúdo das principais disputas políticas daquele período. Por um lado, os liberais reivindicavam a ampliação da autonomia dos governos das províncias. Como assim? Quando eu falar província, foca em estado. Então, província, estado. Tá certo? Então, os estados queriam mais poderes, os governadores queriam mais poderes. E a reforma de aspectos contida na Constituição de 24, que é aquela Constituição que derrubou Dom Pedro I. Tá lembrado da aula 12? Por outro lado, os conservadores eram favoráveis à manutenção da estrutura política centralizada e à preservação dos poderes reservados. Então, os liberais queriam mais autonomia para os estados e os conservadores queriam que apenas o imperador mandasse. Foi de perspectiva do cenário político regenciado por uma série de crises que desestabilizaram o governo da época. A maior prova disso esteve na própria eclosão das rebeliões regenciais, que é aquelas que eu já mostrei para vocês lá atrás, tá bom? Beleza? Vamos embora. Aí, o negócio estava meio desarrumado, né? A gente tinha conservadores, liberais brigando o tempo todo, as revoltas nas províncias, e aí tava uma agonia. Que a gente, famoso jeitinho brasileiro, né? Adoro o nosso jeitinho brasileiro, tudo se resolve, né? Então veja que o jeitinho brasileiro vem desde lá atrás, né? Famoso jeitinho, uma gambiarra, orgulho nacional. Vamos embora. Aí vê aí o golpe da maioridade expandido para vocês. Aí em seguida, assim, ó, de acordo com a Constituição, vê que loucura. Dom Pedro II só atingiria sua maioridade ao completar 18 anos de idade. Então, desde 24, a primeira nossa Constituição, que é de 24, diz que uma pessoa maioridade tem 18 anos. Foi fundado um clube da maioridade que assinou a campanha da maioridade. Um movimento que defendia a ideia que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. E aí diz o seguinte, o Partido Liberal apresentou um projeto de antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade. Mas as forças conservadoras
se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo apoio do povo. E com essa pressão popular, em meados de 40, Dom Pedro foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado do Brasil, que vai de 1840 a 1889. Vocês entenderam? De um lado, a gente tinha conservadores e liberais. Os liberais, o menino já é maior, vamos deixar. E os conservadores, não, ele tem que fazer 18. Aí os liberais foram para a rua, protestaram. O que a população fez? Deixa o cara, vamos deixar ele assumir mesmo. É besteira, vai ter 15 anos mesmo, 3 anos a mais, 3 anos a menos. E fizeram o golpe da maioridade e o homem assumiu. Beleza? Então vai ser o nosso segundo e último imperador, né, já que a gente não é mais monarquia. Né? Então essa foi, sem dúvida, uma perspectivas, né, dessa conturbada, né, período da história brasileira, que é o período de regência. Né? E isso vai se acabar com o golpe da maioridade, como a gente acabou de ver, né, que é o de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai fazer um império, né, sem dúvida sólido. Ele vai conseguir acalmar os ânimos da população de fato. Né? Então ele era um cara muito inteligente frente ao seu tempo. Por exemplo, ele fazia muito a rotatividade, né, dos partidos. Então, uma hora ele deixava um ministro de governo com o Partido Liberal. Quando acabava aquele período, ele trocava por um do conservador. Depois que acabava do conservador, ele colocava um liberal, porque ele gostava dessa manutenção de poder. Então ele começa a rever muitas coisas, né? Vai começar a criar leis, que isso vai ser tema da aula 15, né? Que vai ser a questão, por exemplo, de ir acabando com a escravidão no Brasil, apesar de a Inglaterra ter dito que era para acabar há muito tempo, né? E a gente sabe que é um trabalho extremamente, né, injusto, desumano, que foi a escravidão no Brasil, mas ele foi tentando aos poucos colocar ordem, né? Já que desde 22, com seu pai, naquela agonia, né, de pressão popular, revoltas, etc., ele vai lá e coloca ordem na casa. Agora, obviamente, né, passa por diversos problemas, né, econômicos, sociais. A questão da abolição no Brasil foi muito tardia. Ele foi extremamente criticado na época pela Inglaterra, que era o maior parceiro comercial brasileiro, porque ele demorou demais a fazer leis que acabassem com a nossa mão de obra escravizada, que era uma vergonha mundial na época. O Brasil era um dos únicos países que ainda insistia nesse tipo de mão de obra, infelizmente. E ele foi demorou demais, né? E aí tinha toda uma história narrativa por trás, que era, sem dúvidas, interesse dos latifundiários, donos de terra, que obviamente não queria pagar uma mão de obra, né? Então é muito óbvio. Né? O cara vai pagar salário, podendo que o cara trabalhe de graça para ele, né? Então, coisas que no Brasil, infelizmente, nossa história tem um passado, né, um pouco obscuro, né, no sentido de pessoas que dominavam esse país e, né, que defendiam seus interesses próprios e não da população, né? Mas, enfim, então Dom Pedro II vai assumir através do golpe da maioridade e vai transformar o país aos poucos. E a gente vai ter a proclamação da República em 1889 e ele se torna o último imperador brasileiro não conquistando essa dádiva, né, de transformar o Brasil numa monarquia por vários e vários e vários. E isso também, né, se dá essas confusões nesse período da regência, porque, como eu falo, né, em outras aulas, quem dá a liberdade ao Brasil de Portugal é um português. Entendeu? Dom Pedro I era um português que declarou a independência do Brasil. Né? Queria mandar do Brasil. E os brasileiros, nativos brasileiros, não tinham acesso ao poder. O Dom Pedro II é a mesma coisa. Apesar de Dom Pedro ser de fato brasileiro, ter nascido no Brasil, né, a gente também tem essa questão. Né? Ele tinha um forte laço com a família real portuguesa. Então, deixava aí muita coisa a desejar. Será que realmente está defendendo os interesses do povo brasileiro? E aí a monarquia, né, ela cai
também pelo golpe de Estado, né? Então foi golpe em cima de golpe. Dom Pedro, reproclamação da República e assim vai. Né? Então é um pouquinho dessa história. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer. Quero mandar um forte beijo e abraço para minha escola RF Reinaldo Spinelli, Eneida Rabelo, né? E desejar a vocês uma boa aula. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, segue a nossa página no Instagram, @educaps, segue aqui, dá um like aqui no vídeo e muito obrigado por vocês terem assistido a aula de hoje, tá certo? Vamos despedindo. Forte beijo, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!